Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos bater um papo aqui, né? E é o que eu falei, né? Quando a gente vem para bater o papo aqui, sempre aparece, papos se reciclam, né? Falamos sobre isso em uns episódios atrás. Eu acho o seguinte, né? Que conforme as coisas vão acontecendo, a gente vamos comentando e adicionais aparecerão, né, que é o que a gente vai falando a mais ali do que a gente vai confabulando as ideias e tralalá e trilili. E eu tava pensando por coisas e pessoas, eventos que passam por nossa vida e que a gente lembra, né, sempre. Porque foram significantes para nós. Eu vou dar um exemplo, né? Já vou explicar por que você está vendo na imagem do podcast aqui, né, esse personagem aí, esse nome, tá? Que você viu aí, né? Tá na capinha aí do podcast. Mas antes disso, eu quero explicar como que são as coisas, né? Como são as coisas. Porque assim, as coisas passam, pessoas passam, eventos passam, e para uns e para outros, para alguns e para outros, esses eventos, né? Essas pessoas, essas coisas elas têm um significado diferente depois que passa, para outros tipos de pessoas. Na verdade, cada pessoa tem uma maneira de lembrar, de recordar ou de ter algum sentimento sobre o que passou. É mais ou menos assim, né? A gente vai entrar um pouquinho na igreja, né? Porque aqui é o Mormon uma ova, mas olha que interessante. As coisas passam. E o exemplo que eu queria dar é amigos. Vamos lá. Você vê gente com 40 e lá vai porrada de anos, né? 40 e poucos, tal. Aí eu tenho amigos, né? Assim, vamos falar, amigos que eu fiz quando tinha 16 anos, por aí, 15, 16. E ali foi um período intenso de quê? Da amizade. De montar banda junto, de conhecer, de conversar e trocar ideias e amadurecer algumas coisas que a gente amadurece quando a gente conversa com amigos, de ideias, de conversas, coisas, de planos para a vida. Aí vamos lá, no meu caso, deixa eu lembrar, eu tô tentando lembrar de casos específicos para dar um exemplo, talvez vocês se identifiquem alguém. Aí, depois de conhecer esses amigos, ou né, nessa época no caso, aí eu lembro que, por exemplo, eu tinha uns amigos nessa época, 94, 95, 96, entrando em 97, olha, ó, os anos passando ali, 3, 4 anos, né, de amigos numa época decisiva da vida, né, de 15, 14, 15, 16 anos, 17. Aí chegou a época de eu ir para missão, né, lá em 98. Aí eu tava com esse grupo de amigos que eu conheci em 94, 95, 96, 97, entrando em 98, poxa, fui pra missão. E nesses anos todos que eu falei pra vocês, 94, 95, 96, 97, montamos banda, a gente conversou, a gente deu rolê, a gente foi pra outras cidades, a gente, sabe, o grupo de amigos. Tô falando específico sobre o meu caso aqui. Quando eu fui pra missão, isso cortou, pá, né? Deu um ponto de corte nessa amizade, por exemplo. Tá? Tem outros aspectos que eu não estou entrando, né? Vida, profissional, tá? Tô falando específico disso, da amizade ali. Aí nesse ponto de corte que é criado, por exemplo, fui para a missão, né? Aí não tem mais o contato, vai perdendo, alguns até mandam as cartas, tal. Aí quando você volta, eu voltei da missão, a cabeça mudou. Porque lá você conversou com outras pessoas, né? No meu caso, conversei com outros missionários, outras pessoas que conheci naquela região e tal, lá. Aí você volta, você tenta retomar, por exemplo, a amizade com esse grupo, mudou. Foram 2 anos para eles conheceram outras pessoas, né? Aí a lembrança ou a recordação dessa amizade vai de cada um agora. Porque, por exemplo, eu voltei, não tem mais as pessoas que estavam na missão desses 2 anos. Aí vou tentar recordar a amizade ou voltar com essa amizade. Só que aí eu vou lá e procuro esse grupo de pessoas. Passaram-se 2 anos.
eles já tiveram outras experiências, já falaram com outras pessoas, já tiveram outros amigos adicionais. Então as coisas passaram. Aí você até conversa, pô, que legal, voltou, e aí tal, aí você tenta retomar tal. Só que aí a vida toma um rumo. Aí você com 40 e lá vai porrada de anos. Você busca novamente, por exemplo, nas redes sociais, tal, porque perdeu o contato com esses amigos lá dessa época. Ó, perceba onde eu vou chegar. As coisas são tratadas ao longo do tempo diferentes por cada pessoa. Aí você volta e conversa com essas pessoas. E aí, cara, pô, lembra daquela época, 95, 96? Pô, então passaram 30 anos praticamente. Aí você vai conversar com essas pessoas, algumas delas já te tratam diferente. Ah, beleza, pô, é legal, lembro de você, sempre. Pronto, seco, acabou. Aí você tenta puxar algum assunto, acabou. Por quê? Na sua lembrança, às vezes, é mais vívido e foi mais importante essa época do que para essa outra pessoa que teve outras experiências, às vezes teve outro período significativo de amizade que relembre foi mais legal do que esse com você. Só que você manteve a lembrança de que aqueles pontos específicos foi bem bacana. Então não corresponde mais. Você procura 40 anos depois, 40, 30, quase 30 anos depois, essas amizades mesmas, daquela época de 16, 17, 18 anos, e não são mais, não correspondem mais, né, na mesma lembrança. Né, entendeu? Teve um amigo, por exemplo, que eu conversei, né, tempo atrás aí, e depois dessa época, oi, aí, beleza, pô, que legal, pô, vamos marcar não sei o que, sumiu, pergunta não responde mais. Aí outro, beleza, tô com afazeres aqui, depois de um tempão responde, tô com os afazeres aqui. Aí o que acontece? Às vezes para você, a amizade lá de trás, esse é só um aspecto que eu tô falando, né, usando amizade de exemplo. Aí a amizade lá de trás, você vai tentar procurar essa amizade novamente, às vezes ela não corresponde mais com a lembrança vívida que você tem, que foi tão bacana essas amizades. Só que para a pessoa talvez mudou, ela teve outro rumo, ou tiveram outras experiências, outras pessoas que passaram, que foram às vezes mais significativas, que você não sabe dessa época que ela passou, e você acha, pô, se eu voltar, ela vai relembrar que a gente foi a melhor amizade entre nós ali. Não, mas não foi. Às vezes mudou para outras, e na sua época teve aquele momento, mas as pessoas tiveram outras experiências. Então o que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas lembram ou relembram de jeitos diferentes do que foi passado, né? Então a igreja mórmon, opa, agora estamos entrando, hein? A igreja mórmon, por mais que você abandonou ela há muito tempo, tem várias maneiras de se lembrar sobre ela. Tem gente que lembra ainda, pô, foi legal. Ah, não, puxa, que raiva, pô, ou que interessante, pô, foi bacana aquela época, tal. Ah, foi um momento que passou. Tá? E às vezes, se você retomar algum contato ali com alguém, que é que eu não tenho praticamente mais nada, mas estou falando de alguém aqui que possa ter, às vezes, eu lembro, eu sou aquela que ia na igreja, vamos supor que você encontra alguém aqui, lembre de mim e tal, as pessoas te tratam diferente. Às vezes, com aquela pessoa, para você foi mais vívido uma conexão ali de amizade, por exemplo. Só que para ela passou, você sai da igreja, pô, eu volto, beleza, e aí, lembro de você, sim, pronto, seco, acabou. Então, o que a gente tem que encarar às vezes na vida? Momentos diferentes, e quando a gente retorna algum tipo de pensamento, ou lembranças, ou conexões, às vezes as pessoas não vão corresponder da mesma maneira que você intensificou lá atrás. Entendeu? E a gente tem que viver com isso, né? Por que eu coloquei Juan Sanches Villalobos Ramírez na capinha do podcast aí? Esse é um personagem que eu lembro direto. Às vezes eu falo para as pessoas não lembram. Tal, aí você tem que falar, não, é aquele personagem do filme Highlander que treinou o Connor MacLeod, né, que foi o Christopher Lambert, filme de 86 aqui, galera. Aí as pessoas lembram, do filme e tal. Mas pra mim não, falou Juan Sanches Villalobos Ramírez, já sei que é do Highlander. Porque eu tenho mais vivo dessa lembrança. Alguns não lembram, alguns lembram, né? Tanto é que eu gosto tanto desse nome que eu já quis dar esse nome para um cachorro. Só que eu achava muito grande. Você imagina chamar o cachorro? Qual é o nome do seu cachorro? Juan Sanches Villalobos Ramírez. Puta caramba, fica só o Juan Tana ou Ramírez. Mas é coisa de doido, né? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui?
vamos lembrar das coisas que a gente tem para lembrar, só que não criem expectativas que, por exemplo, pessoas estarão lembrando o mesmo que você lembra lá atrás. O papo é doido, a gente sempre trouxe papo doido para cá, mas eu sei que você está entendendo o que eu estou falando, tá? Isso serve para tudo. Ah, lembrei de um amigo ou amiga do trabalho lá de trás. Pô, trabalhamos há 15 anos juntos. Às vezes você vai falar com ela já lembrando com a conexão que você tinha lá atrás. Pô, e aí, beleza? Pô, nós fizemos cada coisa lá no trabalho, por cada aventura que a gente passou, o que seja. Às vezes a pessoa só vai falar assim, ah, lembro de você sim. Pô, beleza, abração aí. Não demora para te responder, não te responde mais. Porque a conexão, a lembrança que ela tem, né, não é mais tão significativa quanto a sua. E o que a gente tem que fazer a respeito? Sobreviver e ir para frente, entende? Ou passou, cara, passou. Um dia eu estava perguntando para um amigo sobre amigos do Facebook. Aí a pessoa falou assim, de tempos em tempos eu faço uma limpa de amigos que eu tenho lá, porque não agregam mais ou não me correspondem mais. É exatamente por isso. Né? Você já parou para rever os amigos das antigas que você tem, por exemplo, no Facebook? Quem tem Facebook ainda, né? Que eu ainda sou o dinossauro aqui, né? Às vezes você olha lá e fala assim, para um dia para ver, amigos lá no Facebook, começa a rodar. Pessoas que nem conversam mais com você, que até que se você mandar um oi aí, você vai falar um oi seco, se responder ainda, e às vezes você tem uma lembrança forte com aquela pessoa de algum momento ali de amizade, ou que seja o que passou. Entendeu? Aí a pessoa, pô, então você não serve mais, não me corresponde, não é interessante para a pessoa. Tem gente que vai lá e faz uma limpeza. Então a limpeza periódica que você faz ali nas suas amizades. Isso é uma exemplificação de que às vezes a gente não tem que corresponder para muita coisa lá atrás, porque às vezes as pessoas não têm os mesmos sentimentos, ou lembranças, ou recordações, ou uma intensificação quanto você tem do que passou lá. Né? É isso aí, para você também, às vezes você pode te procurar, essa pessoa me procurando lá de trás, para ela foi significativo tanto, e às vezes para você não é mais, porque você viveu outras coisas, tem pessoas até mais legais para você que passaram do que essa aí. E é normal, é um ciclo. Por que eu digo isso? Se a igreja entrar na sua vida e em algum momento você lembra de qualquer forma, não crie expectativa se um dia você for procurar alguma coisa de relacionamentos lá de trás. Né? E eu tenho zero relacionamentos da igreja. Né? Que como aqui é uma ova, eu estou tentando levar um pouquinho para isso. O papo foi doido, não foi? Mas beleza, o que eu indico para você é assista Highlander de 1986 e veja Juan Sanches Villa-Lobos Ramírez. Eu lembro sempre dele. Beleza? Se o papo não teve nada para ver com você, deixa um comentário aí. E se o papo teve a ver, deixa ainda mais ainda um comentário, tá? No YouTube aqui para eu dar uma olhada, tá? Beleza, pessoal? Se eu não falei nada com nada, espero que eu tenha falado. Tamo junto, né? A gente aqui. O papo que a gente sempre tem, a lá Mormon uma ova. Beleza? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.